Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou encerrar as minhas leituras do mês de outubro, né? Falar das últimas leituras que eu fiz neste mês, começando por este embrulhinho aqui, que faz parte daquele projeto TAG Experiências Literárias. Está linkado aqui embaixo do que se trata, mas basicamente é uma assinatura que você faz de livro que pode ser tanto mensal quanto trimestral. No caso eu faço assinatura trimestral e a cada 3 meses você recebe um kit que vai conter um livro, um encarte literário e um brinde relacionado a este livro. Então assim, alguns dias antes de você receber esse livro, que você não sabe qual é, você recebe um e-mail dessa equipe que vai dando uma dica de quem é o curador que escolheu este livro, qual é o autor e qual o livro. Então ele dá algumas dicas ali e você fica nesse suspense tentando adivinhar de que livro se trata, né? E depois você recebe na sua casa o livro, o kit. Esse aqui foi o livro de setembro e foi o Noite do Oráculo, do Paul Auster. Você recebe essa revistinha aqui literária e vai falar sobre o livro, né, e quem foi o curador. No caso, o curador, que foi a pessoa que escolheu o livro, foi o Gregório do Vivier. E aqui ele vai explicar o porquê que esse livro foi importante para ele, né, e por que merece ser lido. E depois vai falar um pouco sobre a biografia, um pouco sobre a vida do autor e, por fim, vai falar um pouco sobre o próprio livro. Bom, o Paul Auster, ele juntamente com o Philip Roth, até muita gente costuma sempre comparar os dois, mas ele, por justamente os dois serem escritores americanos, né, de origem judia, um dos grandes nomes ali da literatura contemporânea, e o Paul Auster, ele é nascido em 1947, e este livro aqui, O Noite do Oráculo, ele foi publicado em 2003, ele é bem rapidinho de ler, ele tem umas 200 páginas, então ele tem essa sobrecapa aqui, um livro muito legal, né? A capa principal, ela tem a ver ali com a história do livro. E o brinde que a gente recebeu, e vem um marcador de página aqui, tá? Que é exclusivo aqui do livro. E o brinde que veio aqui foi este caderninho azul, que tem a ver ali com a história do livro. Bom, o livro, como a maioria dos livros desse autor, é narrado em primeira pessoa, e quem vai contar a história pra gente é um homem chamado Sidney Orr, que passou vários meses ali internado no hospital entre a vida e a morte. E quando ele sai do hospital, ele está vivendo ali uma crise de criação, né? Ele é um escritor e não consegue mais escrever, e está perambulando ali pelas ruas de Nova York, quando ele entra numa loja, numa papelaria um pouco estranha, um pouco exótica, né? O proprietário é um chinês também um tanto quanto esquisito, e ele acaba se deparando ali na loja com um caderno azul muito bonito, de origem portuguesa. Ele se vê impelido a comprar esse caderno azul e volta para casa com ele. Quando ele chega em casa, aquele caderno é como se levasse ele a voltar a ter inspiração e voltar a escrever, e ele se toma de uma inspiração assim súbita e uma vontade súbita de escrever compulsivamente. E ele começa a escrever uma história cuja inspiração foi um conto do Dashiell Hammett. Bom, então aí a gente vai ter uma história dentro da história do Sidney Orr, a história que ele está contando, e a história do conto do Hammett, né? Ou seja, uma história dentro da outra. E à medida que a narrativa se desenvolve, a gente vai vendo que tem um paralelismo entre a vida de todos esses personagens com a vida do próprio autor. E chega num determinado ponto que a gente chega, eu pelo menos cheguei a me confundir, já não sabia mais qual que era a história principal, tá? Mas o livro de forma alguma é confuso. A gente no final, antes do final a gente já consegue se situar ali, quem é o principal da história, quem é quem, mas isso também não importa. O que importa é que o livro, ele é muito bom, é uma narrativa muito leve, muito fluida, tem muito senso de humor, tá? E um leve toque ali kafkiano, né?
porque que é aquela coisa da pessoa do protagonista tá vivendo ali uma situação um tanto quanto ali absurda, né? Como se ele estivesse vivendo ali um pesadelo. Então eu realmente gostei muito desse livro, vale muito a pena, pelo menos pra mim. Eu já tinha lido deste autor aqui, esse que é um dos mais famosos livros deles, que é a Trilogia de Nova York, que são 3 histórias. Eu li esse livro faz muito tempo, foi em 2010, por essa coleção aqui da Planeta da Agostini. E esse livrinho de contos aqui, são 4 historinhas, ele é bem curtinho, pela Companhia de Bolso, o Caderno Vermelho. Eu gostei muito desse livro, acho que eu até gostei mais desse do que a própria Trilogia de Nova York. E parece que o autor ele tem uma certa obsessão ali por cadernos, né? Mas eu gostei muito da história. Deixa eu ver o que eu selecionei aqui. Uma frase de um dos personagens. Não quer dizer nada, Cid, só que você está um pouco ruim da cabeça. E eu tanto quanto você. Nós escrevemos livros, não escrevemos? O que mais se pode esperar de gente como nós? Qual foi a outra aqui? Não é um bordel, é um clube de relaxamento com mulher nua. Ajuda o trabalhador a se sentir melhor. Eu esqueci como é que chama essa figura de linguagem aí que minimiza as coisas, né? Quem lembrar, põe aí, por favor. E a última. Essa mexeu um pouco comigo. Sorte sua não ter filhos, Cid. São ótimos quando pequenos, mas depois disso partem seu coração e arrasam com você. 1,5 metro é a altura máxima. Não deviam crescer mais do que isso. Então é isso. Muito bom esse livro para começar a conhecer ali o Paul Auster, tá bom? Bom, depois eu encerrei a leitura de um livro infanto-juvenil que foi... Eu conheci esse livro através do canal da Fran, do Livre Café. Ela, na verdade, ela não leu o livro, mas ela recebeu de parceria, mostrou o livro, eu acabei achando interessante e quis ver do que se tratava. Eu fiz a leitura pelo Kobo, então não tenho o livro aqui para mostrar, mas o livro ele se chama Aleph, o Invisível, e foi publicado em 2012. E ele foi escrito por uma jovem autora, ela se chama, eu não sei o que G. Willow Wilson, o G eu não consegui descobrir a inicial de quê, mas ela é uma jovem escritora nascida em 1982 nos Estados Unidos, que enquanto ela estava cursando ali a universidade, acho que em Boston, se não me engano, ela se converteu ao islamismo. Me parece que ela se casou ali com um cairota. Bom, e ela se especializou ali em literatura árabe. Ela é quadrinista e atualmente ela escreve para o selo Vértigo aí da DC Comics, mas me parece que os títulos dela pela DC ainda não chegaram ao Brasil. E este livro aqui, ele é um livro que ele é uma espécie de livro de fantasia. Ele vai falar sobre esse personagem que é o Aleph, que é um adolescente, aí, acho que tem uns 18, 17 anos de idade, e ele é um hacker que acabou se especializando em tentar burlar ali a censura, mas com isso ele acaba se confrontando ali com forças extremamente poderosas, que são as pessoas ali que controlam toda essa rede, e ele acaba entrando em perigo por conta disso, tá? O livro, ele é uma espécie de livro de fantasia e no começo eu não estava gostando, ele até me lembrou um pouco o começo, como foi a leitura para mim de A História Sem Fim, porque assim, ele entra ali num mundo fantástico, eu não estava vendo muito sentido naquilo, né? Mas num determinado ponto da leitura, eu comecei a perceber que assim como em A História Sem Fim, aquilo tá querendo dizer alguma coisa, né? A escritora, ela tá querendo passar uma mensagem, e no caso desse livro aqui, ela quer passar uma mensagem assim um tanto quanto política, né? O livro, ele vai falar sobre a Primavera Árabe, que eu não sabia do que se tratava, mas eu tive uma certa consultoria ali, e pelo que eu entendi, a Primavera Árabe é a abertura nesses países, é uma certa abertura ocidental, né? Para a cultura ocidental, e que para alguns países que não foi uma coisa que parece ter sido tão boa, pelo menos da forma como aconteceu no Egito, por exemplo. Mas ela traz um questionamento justamente ali sobre essa questão, né? Você tentar encontrar ali um ponto de equilíbrio
entre uma censura total, um isolamento total ali e um certo compartilhamento ali dessas culturas. Não sei se isso seria possível, mas eu acho que ela quis mais ou menos deixar uma mensagem desse tipo. E é um livro de fantasia. O livro ali ele vai se passar entre o mundo real, o mundo virtual e o mundo fantástico. E também a gente começa a perceber que aqueles elementos fantásticos, que são aqueles monstros ali, representam claramente algumas figuras ali do mundo real, né? Então eu não estava gostando do livro, mas eu achei a leitura bem interessante, que traz uma série de questionamentos e que podem ser discutidas várias coisas ali nesse livro, tá? Então gostei do Aleph, o Invisível. Encerrei a leitura também deste livro de contos, Histórias dos Mares do Sul, do Somerset Maugham. Esse livro é da editora Globo. Ele é bem curtinho, tá? Ele tem umas 180 páginas, mas a letrinha é bem pequenininha e o espaçamento bem mínimo mesmo. Esse livro, ele foi presente de uma amiga minha do Scooby, a Marta, porque uma vez eu havia comentado com ela que meu pai, ele gosta muito desse autor, e ele principalmente de seus contos, e ele sempre me contava 2 contos que não me saíram da cabeça, e eu comentei com a Marta que eu adquiria todos os livros de contos desse autor para tentar encontrar esses 2 contos. Não encontrei neste livro aqui, mas acabei encontrando pela internet, então estão linkados aqui embaixo, valem muito a pena, deem uma lida, vou deixar linkado esses contos aqui, tá? Bom, esse livro aqui, originalmente ele traz contos que foram publicados em 1936 e tem como tema histórias que trazem conflito cultural, né? Então vai falar sobre os britânicos que foram para essas ilhas ali do sul do Pacífico, afim, ou como missionários ou como administradores, né? Mas principalmente ali como exploradores. Então vai falar sobre o conflito ali que tem entre essas culturas, tá? Eu gostei bastante dos contos que tem aqui. Eu vou falar o nome deles. Macintosh, O Degenerado, O Poço, Honolulu, Chuva, Vermelho. Esse conto Chuva aqui, ele é o mais longo, e aqui no pós-scriptum aqui vai falar que é um conto bastante famoso, mas eu, para falar a verdade, não gostei muito desse conto. Os meus preferidos foram Vermelho e principalmente O Degenerado. O Degenerado eu gostei muito, porque ele vai mostrar pra gente que, na verdade, aquela pessoa que é tida como degenerado, na verdade, quem é o degenerado são as pessoas que estão falando dela, tá? Então, de forma muito sutil, ele faz isso. Os contos aqui, apesar de eles terem um final bastante previsível, aquele conto que você começa a ler e no final você já sabe como vai terminar, mas é muito gostoso ler. A narrativa dele é muito limpa, muito clara, tá? Então gostei aqui desses contos, apesar de não estarem contidos ali aqueles 2, tá bom? Por fim, eu li também um livro, não é um livro, é um mangá que foi um presente da Lulu Lunetes, o Hiroshima, a Cidade da Calmaria. Esse mangá a Lulu me deu porque uma vez eu tinha comentado com ela que eu nunca tinha lido nenhum mangá. A Lulu Lunetes, para quem não sabe, tá linkado aqui embaixo o blog dela. É uma das pessoas que eu conheço que mais entende de cultura, literatura japonesa. Ela lê muito mangá. Então sempre quando eu preciso perguntar para saber alguma coisa sobre literatura ou mangás mesmo, eu pergunto para ela, porque ela entende realmente bastante, tá? Esse livrinho aqui, esse mangá, ele vai trazer 2 histórias, que é a Cidade da Calmaria e a Terra das Cerejeiras, e traz como personagens 2 amigas, né, de gerações diferentes, e tratando ali o período pós-bomba de Hiroshima. A primeira história vai se passar 10 anos depois de 1945, da bomba de Hiroshima, e a outra se passa quase 30 anos depois, mostrando ali as repercussões, mesmo que muitos anos depois continuam trazendo para as pessoas que viveram ali, ou direta ou indiretamente, esse trauma aí. Então são histórias bastante sensíveis, só que eu confesso que eu tive muita dificuldade para entrar no espírito da história,
por questões técnicas. Eu nunca tinha lido nenhum mangá e a única coisa que eu sabia era que a gente sempre começa ali do final pro meio. Mas eu tive muita dificuldade abrindo o mangá em saber depois a sequência. Eu não sabia se a gente iria de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E dentro de cada quadrinho eu percebia que às vezes a sequência dos balões também era invertida. Então eu fiquei o tempo todo ali tentando me encontrar em como ler essa história e parece que a leitura acabou ficando prejudicada por conta disso, tá? Eu pretendo ler a série Gwen que eu comprei, e eu acho que eu vou acabar me acostumando e a partir daí vai ficar mais fácil e eu vou conseguir aproveitar mais a leitura desses mangás, né? Porque foi como eu falei, eu fiquei mais preocupada em saber como lia do que entender como se lia isso, do que na história em si. Bom, então é isso, essas foram as minhas leituras do mês de outubro. Deixem aí nos comentários se conhecem alguma dessas histórias, e a gente volta a se falar com as leituras do mês de novembro. Até a próxima! Pensem nas crianças mudas.